Dizem que vingança é um prato que se serve frio. E naquele dia, foi exatamente assim que Lara Martins serviu a dela. No próprio casamento, diante de 450 convidados, 3 equipes de reportagem e do homem que acreditava que ela era ingênua demais para perceber a armação dele. O que ninguém sabia, nem mesmo o noivo, é que Lara já conhecia toda a verdade. E naquele altar, ela só estava esperando o momento exato para fechar a armadilha. Antes de virar manchete no país inteiro, Lara Martins era apenas uma pesquisadora dedicada, formada em biotecnologia, trabalhando longas horas em um laboratório na região de Campinas. Filha de um motorista de ônibus e de uma professora da rede pública, ela cresceu ouvindo que estudo era o único caminho para mudar de vida. E mudou. Com esforço, conquistou bolsas, diplomas e respeito na área científica. Foi numa noite de gala beneficente, para a qual ela só compareceu por insistência do chefe, que conheceu Dante Ferraz, um empresário milionário, famoso no ramo imobiliário. Ele se aproximou com a confiança típica de quem está acostumado a dominar ambientes e, para surpresa dela, parecia realmente interessado em sua pesquisa. Conversaram por horas, como se tivessem se conhecido há anos. 6 meses depois, Dante apareceu com um anel que parecia saído de uma joalheria de filme e um pedido de casamento que arrancou aplausos de desconhecidos. Lara aceitou, acreditando que estava vivendo um conto de fadas. Mal imaginava que aquele conto já tinha sido escrito por outras mãos e com um final muito diferente do que ela sonhava. O primeiro arranhão no conto de fadas apareceu logo depois do noivado. A mãe de Dante, Vera Ferraz, recebeu Lara com um sorriso tão rígido que parecia prestes a quebrar. Observou cada detalhe, o cabelo, as roupas, o jeito que Lara falava, como quem analisa algo fora do padrão. "Vocês realmente vêm de mundos diferentes, não é?", comentou sem disfarçar o tom venenoso. Os amigos de Dante eram ainda piores. Paravam de conversar quando Lara se aproximava e trocavam olhares que ela não conseguia decifrar, mas que a deixavam profundamente incomodada. Uma noite, durante um jantar, Lara ouviu um dos sócios de Dante perguntar baixinho: "Tem certeza disso? Esse casamento?" E Dante respondeu com uma risada que ela nunca esqueceu: "Confia em mim. Eu sei exatamente o que eu estou fazendo." Lara tentou ignorar. Atribuiu tudo às diferenças de classe, à adaptação, ao choque de realidades. Quando Dante insistiu em um contrato pré-nupcial, ela assinou sem questionar. Não estava ali por dinheiro. Achou que aquilo seria apenas uma formalidade. Mas essa assinatura seria o primeiro movimento numa partida de xadrez que ela ainda não sabia que estava jogando. 3 meses antes do casamento, num final de tarde comum, Lara chegou em casa mais cedo por causa de uma enxaqueca forte. Dante dizia que trabalharia até tarde, então ela estranhou ao ver o notebook dele aberto na bancada da cozinha. Ele era obsessivo com segurança, nunca deixava nada desbloqueado. Mas ali estava, ligado, com um e-mail aberto. Assunto: Projeto L, confirmação final. O L era ela, Lara. Com o coração apertado, ela leu o primeiro trecho e depois não conseguiu parar. Era uma conversa entre Dante e 5 amigos íntimos. Eles discutiam os termos de uma aposta. Se Dante conseguiria levar uma mulher comum, sem influência, sem status, até o altar. Se conseguisse, ganharia 2 milhões de reais, divididos entre os envolvidos. E então, veio a parte mais cruel. Ele não pretendia casar. Planejava deixá-la no altar, em frente a centenas de pessoas, para dar entrevistas exclusivas, vendendo a narrativa de que percebeu no último instante que ela não era uma mulher à altura. Os e-mails tinham deboche, piadas sobre o jeito dela falar, imagens de conversas íntimas transformadas em entretenimento para os amigos.
Dante descrevia Lara como a escolha perfeita, inteligente o suficiente para melhorar sua imagem, mas ingênua para não desconfiar de nada. Lara caiu sentada no chão, o notebook no colo, sentindo o mundo inteiro despencar. Horas se passaram antes que ela conseguisse chamar sua melhor amiga. E quando Jade chegou e leu tudo, fez apenas uma pergunta. Então, qual vai ser o nosso plano? Aquele colapso inicial durou apenas uma noite. No dia seguinte, ainda com os olhos inchados, Lara decidiu que não fugiria. Se Dante queria um espetáculo, teria um que jamais esqueceria. Com Jade ao lado, ela começou a montar seu próprio time. Primeiro procurou doutora Helena Prado, uma advogada famosa por desmontar casos de fraude empresarial com precisão cirúrgica. Ao ver os e-mails, Helena só respirou fundo e disse: "Se ele acha que vai se safar disso, está muito enganado." Depois entrou em cena Ícaro, primo de Jade, perito em tecnologia e especialista em recuperar arquivos deletados. Ele fez cópias completas do celular e do computador de Dante de forma discreta, para que cada prova fosse válida juridicamente. E quanto mais buscava, mais encontrava. Mensagens apagadas, comprovantes de pagamentos a colunistas de fofoca, até esboços do discurso que Dante diria no altar antes de abandoná-la. Por fim, Lara chamou sua prima repórter, Diana Muniz, que tinha contatos em departamentos inteiros de redações. Diana começou a discretamente levantar informações sobre negócios suspeitos de Dante, parceiros insatisfeitos e concorrentes que adorariam vê-lo cair. A partir disso, Lara estruturou 5 etapas do contra-ataque. 1. Reunir provas incontestáveis e duplicá-las em vários locais. 2. Blindar seus bens, contas e pesquisas científicas. 3. Alterar discretamente o contrato pré-nupcial com cláusulas específicas para fraude emocional. 4. Preparar dossiês para a imprensa e para possíveis investidores. 5. Transformar o casamento em palco, mas dessa vez, ela escolheria os holofotes. E enquanto Dante achava que ela estava escolhendo flores, vestidos e músicas, Lara estava elaborando um golpe tão bem arquitetado que faria qualquer vilão corporativo tremer. Lara, orientada pela advogada, ajustou discretamente o contrato pré-nupcial. Dante, arrogante e confiante, assinou sem ler, achando que ela sempre aceitava tudo. Ali estava a chave. Se houvesse fraude ou intenção de humilhação pública, ele teria que pagar uma indenização milionária. Enquanto isso, Ícaro acumulava provas, Diana preparava materiais para jornalistas e Lara continuava sorrindo, fingindo ansiedade de noiva apaixonada. O casamento não foi cancelado. Pelo contrário, ela aumentou a lista de convidados, incluiu empresários, possíveis investidores e, principalmente, o administrador do patrimônio da família Ferraz, aquele que avaliaria o caráter moral de Dante. Tudo pronto. Tudo calculado. Agora, ela só precisava chegar ao altar e esperar por ele cometer o erro que ela já tinha previsto. No dia do casamento, ninguém desconfiava de nada. 450 convidados, câmeras, empresários, todos esperando uma cerimônia impecável. Dante estava no altar com o sorriso presunçoso de quem achava que estava prestes a ganhar uma aposta. Ele até ajeitou a gravata do jeito que sempre fazia quando estava prestes a mentir. Lara entrou com calma. Quando chegou diante dele, percebeu nos olhos dele o momento exato em que ele se preparou para dar o discurso dramático de abandono. Só que ela falou primeiro. Ela respirou fundo, mirou para o público e disse: "Antes que o noivo diga o que veio ensaiando há meses, eu tenho algo a mostrar a todos." Ícaro, na equipe de som, clicou um botão. As telas espalhadas pelo salão acenderam ao mesmo tempo. E então vieram os e-mails, as conversas, as piadas, a aposta, o plano de humilhação.
cada palavra nojenta escrita por Dante e seus amigos. O salão virou silêncio absoluto. O rosto dele perdeu toda a cor. A mãe dele desabou na cadeira. E Lara continuou, firme. Dante, você achou que eu era fraca. Achou que eu não entenderia. Mas eu estava 3 passos à frente desde o dia em que descobri tudo. Ela ergueu o pré-nupcial alterado. E como você assinou isso sem ler, agora deve a mim uma indenização milionária por fraude emocional. E mais, o administrador da herança do seu pai está aqui. Ele já foi informado sobre a conspiração. O golpe final veio quando ela tirou o anel e deixou cair no chão. O som ecoou no salão inteiro. O casamento termina aqui. A vergonha, você resolve sozinho. E ela simplesmente saiu, digna e intacta, enquanto atrás dela se instalava o caos que ele mesmo criou. A história tomou conta da internet antes mesmo de Lara chegar em casa. Os convidados postaram vídeos, áudios, prints, e em poucas horas o nome de Dante Ferraz virou sinônimo de vergonha nacional. Em menos de uma semana, investidores cancelaram contratos, a empresa dele perdeu valor, 3 amigos envolvidos na aposta viraram alvo de investigação, e a herança do pai foi oficialmente bloqueada por quebra de caráter moral. Enquanto o império dele desmoronava, Lara florescia. A indenização do pré-nupcial foi paga integralmente. Com esse dinheiro, ela financiou seus próprios projetos científicos, criou uma fundação de pesquisa e virou referência em palestras sobre inteligência emocional e autoestima. Jade virou sua sócia. A família ganhou orgulho renovado. E Lara finalmente entendeu que não precisava de um conto de fadas, precisava de respeito. E isso ela mesma construiu. Quanto a Dante, a última notícia é que ele tenta reconstruir a carreira longe dos holofotes, mas sempre que alguém pesquisa o nome dele, o vídeo do casamento aparece primeiro. E assim nasceu a noiva que destruiu o plano do noivo antes que ele pudesse destruir ela. Se essa história mexeu com você, deixe um like, se inscreva no canal e conte aí nos comentários. Você teria ido embora em silêncio ou teria feito exatamente o que Lara fez?